Olá, prontos para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar? Para quem já acompanha o projeto Orais Sem Cessar, sabe que eu sou Michele Gunaretti, que às quintas-feiras nós temos o Escola Bíblica. E se for o seu primeiro contato com o projeto Orais Sem Cessar, eu quero te convidar a ir lá no site do projeto Orais Sem Cessar, no www.projetoraissemcessar.com e conhecer as nossas aulas. Nós já estudamos os evangelhos, vimos todo o livro de Atos e agora nós entramos nas cartas paulinas. Nós estamos estudando a primeira carta, que é a carta aos Romanos. Na aula passada nós terminamos a aula, né, estudamos sobre a justificação pela fé. Hoje nós vamos começar a abordar sobre a justificação, mas falando sobre o exemplo de fé de Abraão. Vamos estudar, inclusive, a partir do capítulo 4 do livro de Romanos. Eu quero falar com você para não deixar de ler o livro e acompanhar, né, a leitura com o estudo. Toda aula eu tenho explicado bem pouquinho, de pouquinho em pouquinho, são 15, 20 minutos de aula, capítulo por capítulo, 2 capítulos no máximo, para que o estudo fique bem exemplificado, bem estudado e para que fique fácil de assimilação. Como eu falei, eu deixo a aula escrita lá no site do projeto. Então, hoje, né, só para relembrar, na última aula a gente falou sobre a justificação. A justificação, que é pela fé, ela está relacionada, então, nós falamos sobre três motivos pelos quais a justificação está relacionada. Primeiro, a graça de Deus, né, que é a fonte pela qual nós recebemos essa justificação. Em segundo lugar, foi o sangue de Cristo derramado na cruz, que é o fundamento da nossa fé, né? Que é o fundamento de tudo aquilo que a gente crê. E em terceiro lugar, né, que é o meio, a fé, que é o meio que nós temos para alcançar essa salvação. Esses três elementos, eles não atuam independentes, nós falamos isso na aula passada, mas em conjunto. Por essa razão, não se deve, como eu falei na aula passada, ensinar a doutrina da justificação como resultado apenas de um desses elementos, pois a salvação ela só é possível através dos três em conjunto. Bem, no capítulo 4, começa falando, né, a fé de Abraão. Paulo começa dizendo que Abraão também foi justificado pela fé. Está escrito o seguinte, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo usou esse exemplo aqui de um trabalhador, dizendo, né, que para quem trabalha, né, quer dizer, o salário é justificado. Ele não é um favor, é um merecimento, é uma dívida, né, que o patrão deve ao empregado. Então, o que ele fala? Mas nós não trabalhamos para receber essa justificação. Ela nos foi atribuída mediante a fé. Paulo, então, cita Abraão para dar exemplo sobre justificação pela fé, afirmando que ele não foi justificado pelos seus méritos ou por algum tipo de feito ou obra, mas por sua fé em Deus. O texto diz que a sua fé lhe foi imputada por justiça. A palavra imputada, eu fui ver o significado dela, significa atribuir a responsabilidade a alguém por algo. Nesse contexto bíblico, seria acreditar a justiça de Cristo em nossa conta através da fé. Assim, nós somos declarados justos, né? Foi assim que aconteceu com Abraão também, que foi justificado não por sua própria justiça, mas por sua fé em Deus. Paulo então explica a ilustração da fé de Abraão
ao nosso relacionamento com Cristo. Conforme se lê lá no verso 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então, Paulo continua ali falando sobre as condições, né, para essa justificação. Ele descreve no capítulo 4 as 3 coisas que devem andar junto com a fé em Deus, da qual depende essa justificação. Nós falamos que a justificação ela tem aquelas 3 bases, né? A graça do Senhor, o sangue, a fé. Aqui Paulo agora vai falar sobre essas condições, né? Essas 3 primeiras condições que nós falamos foram as que nos foram concedidas, e a fé vem por nós. A graça e o sangue de Cristo nós recebemos como benefício. Mas aí Paulo vem falar que, além disso, é claro que para ter essa fé, para receber, primeiro, é claro, a gente precisa aceitar o Senhor Jesus como Salvador, né? Depois, crer né, que Deus o enviou para morrer em nosso lugar e para nos salvar. Crer que Deus o ressuscitou, né, para nos dar essa nova vida. A justificação e todas as bênçãos dela, né, derivadas, não são dadas através da fé, nos são dadas através da fé, conforme Paulo fala no verso 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que da fé que teve Abraão, ao que da fé que teve em Abraão. Olha só que maravilhoso. O Senhor ainda que nos promete, se nós continuarmos, né, na tua presença, essa justificação, esse presente, essa comunhão, essa misericórdia também aos nossos descendentes. Paulo fala, inclusive, aqui ainda das bênçãos, né? Porque ele começa falando qual é a razão por que provém a fé para segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, né? E antes, Paulo vem explicar aqui sobre essas condições para receber essa justificação e todas as bênçãos que são, na verdade, derivadas dessa justificação. Então, quais seriam, então, eu te pergunto, essas bênçãos da justificação? Quais que pelo menos a gente consegue, assim, a princípio, identificar? Porque muito mais do que declararmos cristão para receber essa justificação, na verdade, ela só é possível, né, através de um relacionamento perfeito com Cristo. Porque de nada adianta você ir à igreja, levantar a mão, aceitar, acreditar que ele morreu na cruz, crer que ele ressuscitou, conforme a gente acabou de falar, mas não ter esse relacionamento. A gente sabe que tudo na vida, ela se desenvolve com prática, e relacionamento é prática, né? Prática diária. Para a gente amar para alguém, uma pessoa, é necessário relacionamento. Conhecer alguém é necessário relacionamento. Então, aceitar Jesus, levantar as mãos como sinal de aceite, crer que ele morreu, ressuscitou, isso, na verdade, muitos fazem, muitos acreditam, entram na igreja, levantam, vão à frente, recebem ali na hora, mas não recebe essa verdadeira, essa justificação, porque eles não continuam ali no caminho. O Senhor Jesus fala que aquele que permanecer até o fim, né? É necessário ali um relacionamento, é necessário ali permanecer no caminho. A verdadeira justificação recebem aqueles que trilham, né, os caminhos do Senhor.
E claro que junto com essa justificação, né, ao contrário do que a gente muitas das vezes pensa e acha, não vem apenas os espinhos, porque a gente sabe que quando a gente entra na presença do Senhor, eh, as lutas nos perseguem, né? As provações vêm junto. Mas não são apenas os espinhos, as bênçãos também nos acompanham, né? Bênçãos sem medidas. É, a primeira bênção que pelo menos eu percebo assim que a nós nos foi concedida foi lá atrás, quando o véu se rasgou. Porque na antiga lei, somente o sumo sacerdote, todo mundo sabe disso, que podia entrar ali na presença de Deus no Santo dos Santos, né? Mas depois da morte de Cristo, isso nós tivemos esse livre acesso ao Pai, né? Pois Jesus cumpriu essas exigências da lei e como é como se fosse hoje, vamos comparar assim, com uma causa na justiça, né? Que onde a gente precisa de um advogado para nos representar perante um juiz. Era o que o sumo sacerdote fazia antigamente. Você sabe, por exemplo, que hoje somente o seu advogado, na sua causa, que pode despachar direto com o juiz ou com um desembargador, o seu processo, o seu problema, porque na verdade o problema é seu, o advogado está ali te representando, mas ele não vivenciou, ele não sabe, na verdade, o que você passou, ele consegue só aquilo que a gente fala, mas o sentimento, a tristeza, é muito pessoal. Ou seja, nós ficamos nas mãos de alguém que tenha boa vontade e precisa de empatia para se colocar no nosso lugar, a ponto de esclarecer os fatos, né? Que não foi com ele não foi com o advogado, não foi ele que vivenciou, não foi ele que sofreu ali o dano, passar para o juiz. É assim. E será que essa pessoa realmente consegue repassar uma experiência que é tão individual, né, que é única? Enfim, será que ele consegue explicar com exatidão esse sentimento diante a situação que ele não vivenciou? Esse era o papel do sumo sacerdote, representar o povo, né? Então, para mim, ter essa comunhão com o Senhor, né? Ter essa possibilidade de você mesmo ali é, ter esse relacionamento, ter ali um face a face, para mim foi a maior das bênçãos, né? Para mim, que sou colérica e detesto depender dos outros, para mim ia ser angustiante, como é angustiante diante de um advogado ficar esperando a boa vontade de uma outra pessoa, né? Você fica, advogado, você já foi lá, já falou isso com o juiz, advogado, você pôde ir lá? Ah, né? Ah, mas só mandou online, eu preciso que você vá lá pessoalmente. E era mais ou menos isso que acontecia. A gente tinha que esperar o sumo sacerdote lá para falar com o Senhor. Então, para mim, essa foi a maior bênção já. Então, como eu estava falando, essa bênção, né, a nós concedida desse relacionamento, esse novo relacionamento com Deus, porque agora nós não precisamos de um representante, né? Pois nos foi concedido o Espírito Santo de Deus, com quem nós podemos, pelo menos é isso que eu faço. A gente pode chorar, a gente pode desabafar, se alegrar, pelo menos eu, discutir, discordar, argumentar. Muitas das vezes eu falo assim, eu não concordo com isso, está acontecendo isso, eu não sou a favor disso, eu sei que seu plano é perfeito, mas eu não estou concordando com a forma que isso está desenvolvendo, desenrolando, né? Enfim, a gente hoje pode se relacionar, pode abrir o coração, Senhor, gosto, não gosto, quero, não quero, discutir, se alegrar, se entristecer. Por que não falar com Deus também? Não concordo, não tá legal. Tô passando por isso, por isso, por isso. O senhor não tá me ouvindo, não tá se movimentando, não tá fazendo nada, tá demorando, né? É, enfim, você ter mesmo ali essa intimidade. E claro, desse relacionamento veio os livramentos, o Espírito Santo veio
com seus conselhos, seus direcionamentos, também nos deu entendimento, o conhecimento da palavra, o entendimento da palavra, a sabedoria, a inteligência, né? A própria palavra fala que o Espírito Santo opera em nós, conforme está escrito. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é o maior, para mim, a maior bênção, sabe? É poder ter esse relacionamento, é poder ser pessoalmente, individualmente guiada pelo Senhor, né? Quando a gente conversa com os irmãos, cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu testemunho. Quantas vezes a gente vai a um evento, vai à igreja, né? E cada um tem uma experiência com o Senhor totalmente diferente do outro. Quantas vezes a gente sai de dentro do culto achando aquilo, ai, que detestei o culto hoje, aí vem uma pessoa e fala, nossa, que maravilha, o Senhor falou assim comigo, porque hoje é individual, o Senhor consegue tratar individual, a gente não precisa mais desse advogado, desse sumo sacerdote para ficar expondo, explicando aquilo que a gente está sentindo, né? Para mim essa foi a maior bênção. E claro, com isso, com esse relacionamento, veio todas as outras, como eu acabei de falar, a nossa proteção, nosso aconselhamento, direcionamento, livra, tudo que o Espírito Santo faz no nosso dia a dia, né? Continuando falando sobre a justificação, Isaías, no seu livro, ele ensina que o pecado é o único responsável por essa separação, né, entre Deus e o homem, né, entre o homem e o Espírito Santo, né? Além do que o pecado ainda exige castigo, né? Olha só que maravilha, hoje a gente ainda consegue. Antigamente precisava esperar um dia, um período certo para entrar na presença do Senhor, para pedir perdão. Então imagina quanto tempo a pessoa ainda se sentia ali separada do Senhor, porque tinha uma data. Hoje a gente erra, vai lá, pede perdão e logo já está reconectada com o Senhor de novo, está na sua presença, né? Mediante essa justificação pela fé. Maravilhosa, maravilhoso esse presente, né? Mediante essa justificação, essa separação entre o homem e Deus foi transformada em paz, né? Tirou aquela culpa, tirou aquela separação, aquele distanciamento. Paulo diz que justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Com a justificação ainda vem a libertação da culpa pessoal, né? No livro de Hebreus, no capítulo 9, está escrito muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Lembrando que a libertação da culpa não é um aval para praticar obras más, né? É isso que a palavra está dizendo. Agora que Cristo me perdoou, eu posso fazer obras do inferno e serei perdoado. Não. Se assim fosse, o Senhor iria também contra a sua palavra, lá de Gálatas, que diz que não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. A liberdade da culpa se refere a coisas passadas, quando não tínhamos ainda essa consciência sobre o pecado. Mas eu quero deixar claro que as consequências não serão extintas. O perdão não nos livra das consequências, nos livra da condenação. Isso precisa ficar bem claro, porque eu vejo muita gente que corre aos pés do Senhor após anos de uma vida desregrada, achando que agora será automaticamente tudo diferente. Eu mesmo uma vez conheci uma pessoa que criou seus 2 filhos debaixo de total liberdade. E quando esses filhos cresceram, se mantiveram nessa vida libertina, pois foi o que eles aprenderam com os pais na sua infância.
E agora, com os filhos já adultos, os pais se converteram, e uma das queixas dessa mulher era o fato dos filhos frequentarem os lugares, percorrerem caminhos que hoje ela sabia que não agradavam a Deus. E ela ficava ali orando, querendo que o Senhor agisse de imediato na vida dos filhos. Mas por muitos anos foram esses os caminhos que foram ensinados aos filhos dela, né? Lá no livro de Provérbios 22, quando fala ensina a criança o caminho que ela em que ela deve andar e quando ela for velho não se desviará dele, são todos os caminhos. Esse versículo não se refere somente às coisas boas, mas às coisas más também. Ensina o seu filho a tratar bem as pessoas, a respeitar os mais velhos, que quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Ensina o seu filho que ele deve estudar, trabalhar, que quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Isso também vale para o contrário. Ensina o seu filho a não trabalhar e a mendigar, que quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Ensina o seu filho a não respeitar as pessoas, né, os mais velhos, a justiça, que quando ele crescer, ele também não vai se desviar dele, e por aí vai. Quando alguém ali se arrepende do pecado e confessa e volta para Deus, a culpa é apagada. Mas as consequências nem sempre não. Em muitos casos, ainda será preciso anos para reverter essas consequências, né? Em algumas situações, nem tanto. Imagine, por exemplo, um homem, uma mulher que tem um filho fora do casamento. Não tem como apagar o filho, né? A partir dali precisa se reconhecer, confessar o pecado, deixar de praticar, né? Cristo pagou a dívida, nós fomos justificados pelo próprio Deus. Ninguém mais pode nos condenar, mas as consequências, né, é orar a Deus e nos mostrar o caminho e aprender a lidar com ela. No caso dessa mulher, com muita oração e jejum, o Senhor pode resgatar esses filhos. Mas quem tem uma situação dessa, por exemplo, que tem um filho fora do casamento, não tem como apagar o filho. Por isso que consequência, a gente precisa pensar muito naquilo que vai fazer, porque as consequências ficam. A justificação pela fé, ela nos liberta não apenas do flagelo do passado, mas também de todo o temor do futuro. Mais à frente, no livro de Romanos, nós vamos estudar, Paulo vai dizer que quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que nos justifica, né? Quem nos condenará? Se é Cristo que morreu por nós. Amém? Espero que tenha ficado claro, assim, sobre justificação, sobre consequência, sobre perdão, né? Sobre essa libertação e o quão importante é nós é, avaliarmos as consequências dos nossos atos, né? Mas graças a Deus o Senhor nos justifica. Amém? Por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orar e Sem Cessar. Te vejo na próxima quinta.